queridos parceiros Ouro Fino, colegas médicos veterinários, sejam bem-vindos ao nosso Ouro Fino Pet Incast. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Trigo, médica veterinária da Ouro Fino Pet. Neste mês, vamos iniciar uma nova série que é sobre sinomose canina e o tratamento com células-tronco, tratamento inovador com células-tronco. Então, como vocês podem ver, um assunto extremamente interessante, eu tenho certeza que pode agregar bastante na rotina clínica de vocês, ter todo o conhecimento de como usar, para que servem as células-tronco. Então, fiquem ligados no programa de hoje, nos próximos programas, nas próximas semanas, que vocês vão entender tudo sobre o uso de células-tronco e tratamento da sinomose. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é a professora Michele Barros, que tem graduação em Medicina Veterinária pela Universidade da Fundação de Ensino Otávio Bastos, FEOB, residência e pós-graduação Lato Sensu na área de Clínica Médica de Pequenos Animais pela mesma instituição, mestrado pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, da USP, com pesquisa voltada para células-tronco, com foco em renal, doutorado na Universidade Federal de São Paulo pela Escola Paulista de Medicina e células-tronco, com foco em neurologia, e hoje a Michele é professora titular de Semiologia e Clínica Médica de Pequenos Animais do curso de Medicina Veterinária da Pontífica Universidade Católica de Campinas, a PUC, e também diretora clínica da International Association Cellular Regenerative Veterinary. Mi, é um prazer tê-la com a gente, seja bem-vinda. E olha, pessoal, como vocês escutaram, o currículo é vasto. Olá, Mi, como está? Oi, Ju, querida, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, obrigada ao Ouro Fino pelo convite. É um prazer poder estar aqui falando com você sobre a utilização das células nessa doença, que é uma doença tão devastadora, e que é importante que os colegas saibam que nós temos outras alternativas, né? Aliás, eu diria que talvez uma boa alternativa, né? Para a gente recuperar esses pacientes que ficam sequelados com essa doença. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Mi, eu que agradeço por estar conosco. E nós sabemos que muitos médicos veterinários já ouviram falar de células-tronco, alguns conhecem um pouco mais a respeito, mas vamos lá, para quem não conhece, né, não teve nenhum acesso à informação sobre células-tronco, o que são as células-tronco? Se a gente faz uma pesquisa rápida no Google, né, e buscar a definição do que são células-tronco, aparece que são células que têm a capacidade de se autorrenovarem, se diferenciarem e adquirirem a funcionalidade de um tecido, tanto sob seu aspecto estrutural quanto funcional. Mas aí a gente tem dois tipos principais de células-tronco, né? Então, a gente tem as células-tronco embrionárias, que são aquelas células que a gente retira de um tecido recém-formado, né, de um embrião, e a gente tem as células-tronco adultas. Dentro das células-tronco adultas, nós temos que são as células hematopoéticas, que são aquelas células comprometidas com as linhagens hematológicas, e temos as células-tronco mesenquimais, que são essas que nós utilizamos na terapêutica, né, para tratar várias doenças. E aí a pergunta que fica, mas qual que é a diferença básica, né, das células-tronco embrionárias, das células-tronco mesenquimais, né, falando de células adultas? É a capacidade de diferenciação celular que essas células têm. E é importante dizer isso, né? Porque às vezes o veterinário, né, e mesmo o tutor, ele tem uma expectativa que aquelas células vão reconstituir um órgão. E não é bem assim, né? Na verdade, não é assim. Quando a gente fala de célula-tronco embrionária, essa célula é uma célula que a gente classifica como totipotente, pluripotente, justamente por isso, porque é uma célula
que ainda precisa formar um indivíduo. Então, essa célula sim é capaz de se diferenciar em todos os tecidos embrionários e os extra-embrionários. Então, eu estou falando de endodermo, mesodermo, ectodermo, e a partir do momento que eu já tenho um indivíduo que nasceu, né, com todos os tecidos aí constituídos, os órgãos constituídos, eu preciso ter a célula tronco mesenquimal, que vai fazer a manutenção desses tecidos ao longo da vida. E essa é a diferença, a capacidade de diferenciação celular que uma e outra tem. E a pergunta que fica também é, mas então, por que a gente não utiliza a célula tronco embrionária? Até respondendo o outro questionamento geral é a questão deles perguntar se essas células são formadoras de tumor e tudo mais, né? Então, fazendo essa divisão, né, didática entre as células tronco embrionárias e células tronco mesenquimais, as células embrionárias são teratogênicas, são células formadoras de tumor. Essas células têm uma alta capacidade de diferenciação celular, né? E por essa razão, a gente sim pode ter a formação desses teratomas, desses tumores, mas as células tronco mesenquimais não. E, diferentemente do que todo mundo pensa nessa questão de regeneração, as células tronco mesenquimais acabam agindo de uma outra forma, né? Tendo o que a gente chama de ação ou efeito parácrino, e traz uma melhora e por vezes até uma reconstituição daquele tecido, mas por outras ações, né? E vale também falar, Ju, que é um ganho gigante isso que a gente está tendo, né? Porque o processo biotecnológico em laboratório trouxe para a gente justamente essa possibilidade da gente identificar essas células em laboratório, cultivar, poder congelar e fazer um delivery dessas células, uma entrega dessas células numa concentração alta e num sítio de aplicação específico, né, onde a gente mais precise da ação dessas células para exercer todas essas ações aí, tá bom? Então, acho que essa é a definição básica aí de célula tronco. Excelente, Mi. E você falou, então em medicina veterinária se usa células tronco mesenquimais, certo? E qual que é a principal fonte dessas células tronco mesenquimais? Qual tecido principal são retiradas para depois fazer o cultivo? Tá. Na verdade, Ju, é assim, como eu comentei, todo e qualquer tecido já adulto formado tem um nicho de célula tronco mesenquimal, porque essas células fazem a manutenção desses tecidos ao longo da vida, né? Então, quanto mais jovem, mais células em abundância. Os nossos pacientes, nós mesmos, né? Temos, e quanto mais idoso, esses nichos vão ficando cada vez mais pobres. Em termos de tecido, a gente consegue retirar de qualquer tecido. Então, pode ser retirado de medula óssea, de polpa de dente, de tecido adiposo, de qualquer tecido. A diferença é que alguns tecidos a gente consegue extrair essas células com uma maior abundância, outros nem tanto, e mesmo da facilidade, né, do acesso do tecido, da coleta. E o que a gente percebe é que a grande maioria dos trabalhos e dos produtos, isso eu estou falando dentro da área humana também, tem feito a opção de utilizar células mesenquimais extraídas de tecido adiposo pela facilidade da coleta, né, e de ser um tecido que pode ser descartado, né, obviamente que respeitando todo um organismo, né, e que teoricamente não faz falta, tá? Então, a grande opção é a retirada de tecido adiposo. E essas células, elas são caracterizadas, né, de acordo com a Sociedade Internacional de Terapia Celular, e seguem aí todos esses preceitos, os requisitos todos, para que a gente terapeuticamente consiga atingir todo o efeito parácrino, a ação imunomodulatória, que a gente ainda vai falar um pouquinho. Isso, então pegando esse gancho, você falou do efeito parácrino,
da ação imunomoduladora. Então, fala um pouquinho mais sobre isso, Mi. Como que as células-tronco elas agem? Ô, Ju, muito bacana, viu? Acho que é super legal até a gente falar sobre isso. Então, mais uma vez falando que, assim, não existe um milagre, né? Existe um momento certo da gente indicar a célula, a gente também, em algumas situações, contraindica as células, como qualquer medicamento, tá? Qualquer vacina, qualquer medicamento. E quando a gente entende como as células agem, fica muito fácil a gente ter poder crítico de entender se aquele paciente pode ou não se beneficiar da utilização daquelas células mediante aquela doença. Então, essa pergunta é uma pergunta importante. Vamos lá. As células vão agir por duas principais frentes, né? Duas principais ações. A primeira delas seria, sim, fazendo uma regeneração celular, mas uma regeneração celular mais tímida, tá? Então, a célula-tronco mesenquimal é uma célula ainda indiferenciada, significa que ela não está comprometida com nenhuma linhagem celular. Quando ela chega naquele tecido que está doente, em 5 ou 6 tecidos, né, comprovados, tanto em vivo quanto in vitro, a gente sabe que elas conseguem se diferenciar. Então, tecido ósseo, cartilagíneo, adipogênico, condrogênico, mesmo uma diferenciação neurogênica, né? Mas é uma limitação de ação por regeneração, tá? Agora, elas têm uma outra ação ou efeito que seria a ação parácrina, que a gente chama, né? Então, eu costumo dizer que essas células agem como mestres do sistema imunológico. Então, elas conseguem reconhecer isso, elas conseguem reconhecer aquele microambiente que está doente e, através de várias sinalizações químicas ali mesmo, bioquímicas ali, né, de relações celulares entre as células, né, as células são sensibilizadas e começam a expressar citocinas, fatores de crescimento, para tentar controlar aquele microambiente que está doente. E, Ju, a gente conhece, né, alguns fatores de crescimento, algumas citocinas, mas tenho certeza que ainda há muito mais para a gente conhecer. E essa ação, ela é determinada pela doença, não só pelo tipo de doença, mas pela gravidade da doença. Então, ela vai variar de organismo para organismo, né? Então, e buscando sempre esse equilíbrio para tentar manter aquele microambiente o mais ou recuperar aquele microambiente, né, aí o mais próximo do fisiológico possível. Essas são as duas principais ações. Então, dentro do efeito parácrino, né, que a gente chama, tem ação angiogênica, antiapoptótica, tem ação imunomodulatória, né, que é tanto uma ação anti-inflamatória que é bem potente, a gente vê a longo prazo nesses pacientes, como uma ação imunossupressora, e mesmo ação antifibrótica também, e mesmo o estímulo das próprias células daquele microambiente. Então, quando a gente aplica as nossas células, né, essas células vão chegar naquele tecido que está inflamado e elas ainda vão recrutar as células do próprio ambiente, do próprio paciente, né, as células endógenas, para ajudarem naquela lesão, né, a recuperar aquela lesão. Perfeito, Mi, excelente. Olha quantas informações interessantes hoje, pessoal. Maravilhoso. Mi, por hoje eu te agradeço demais as informações passadas, mas é só o começo.
Você vai estar conosco. Tá. É um pequeno começo, porque você vai estar conosco nos próximos programas. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Nós nos vemos na próxima semana. E, pessoal, vocês, médicos veterinários, eu tenho certeza que estão aproveitando bastante esse conteúdo. E olha, uma dica. Aproveitem e nos sigam nas nossas redes sociais, as redes sociais da Ouro Fino. Nós temos perfis no Instagram, no Facebook, no TikTok. O endereço é @ourofinopet. E, recentemente, estamos com uma nova plataforma que contempla vários conteúdos interessantes para médicos veterinários, que é a Use Saber. Vai lá, faz o seu cadastro e você vai encontrar vários assuntos super interessantes, assuntos técnicos, de gestão e marketing e vários outros para aumentar os seus conhecimentos. Ok? Então, até a próxima semana, até o nosso próximo Ouro Fino Petcast. Tchau! Obrigada, Ju, pelo convite. Tchau, tchau.